lot of media airbrush cleaner. I get the big 32 fluid ounces off Amazon. It is a description below that's got that link for you guys if you're looking for decent cleaner. Some people tell me to reduce it. I don't. Cleaner is cleaner and it's already pre-mixed. I don't want to mess with what's not broken. It works for me. It keeps my airbrush clean. Does what it's supposed to do. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui também, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar como eu comecei a fazer as minhas iscas, minhas isquinhas pequenas. Essas são feitas já com madeira, tá? Não são customizadas, são iscas feitas com cabo de vassoura e pedaços de madeira que eu achava, que eu ganhava e por aí vai. Vamos começar aqui. Esses modelos aqui são de 1984, 85, se não me engano, tá? São bem antigas, tá vendo, ó? Ó o padrão que eu fazia. Isso daqui é madeira que veio, era pinos que veio numa caixa de geladeira ou de fogão que meu pai comprou uma vez e eu acabei pegando e fazendo as isquinhas, né? Porque era fácil de entalhar com estilete, a madeira macia, né? Acabei fazendo, tá vendo? Aqui eu não lixava, não tinha experiência com lixa, nada, não, só tirava, desbastava com estilete, pintava com canetinha ou caneta Bic e com guache e misturava às vezes vamos dizer, com esmalte de unhas da minha mãe. Aí eu pintava, né, e depois, para não sair isso aqui, eu passava o esmalte incolor dela. Ela ficava brava pra caramba, mas não saía na água, né? Aqui tem um outro modelo da mesma época, ó. Tá vendo? A fixação era feita com cordas de viola do meu pai. A corda quebrava, ele falava assim, quer para você fazer a isca? Aí eu pegava para mim. Isso daqui, a única coisa que eu fiz com isso daqui foi espantar peixe. O peixe, a hora que caía na água, ele falava, Jesus Cristo, o que é isso? E fugia, nunca peguei nada com isso aqui. Mas serviu de base para que eu pudesse evoluir, né? Tudo tem um começo, por mais ridículo ou feio que seja, ou que não seja funcional, mas tudo tem um começo, né? Ó, eu cortava e colava com Super Bonder, tá? Isso aqui saía muito fácil. Essa daqui não saiu porque eu guardei, não sei porquê. Tá vendo? E essa daqui foi a minha primeira investida com cabo de vassoura. Foi uma de meia água, também com, essa daqui foi com encastoado de aço, né? Tá vendo? Isso daqui era plaquinha de capa de caderno, tá vendo? É bem mole. Ui, vai quebrar isso aqui, é melhor nem mexer. Aqui eu fiz eu lembro que nesse dia aqui, não sei se foi exatamente nesse dia, eu até queimei o dedo porque eu tentei fazer o olho, tá vendo? Os olhos com plástico derretido, acabei pegando na minha mão. Aí eu risquei com estilete, tá vendo? Para tentar fazer escamas, mas também não peguei nada com isso aqui. Só fiz os peixes terem um minuto de risada deles, né? Ou fugindo, né? Mas é o começo, né? A evolução, você vai aperfeiçoando o que você consegue fazer. Com o tempo, eu fiz desses modelos aqui, tá vendo? Meia água, aqui já tinha feito, tirado com o estilete certinho e tinha lixado já, tá vendo? Tem até uma certa conformidade de formas aqui, né? Uma barbela feita de... Isso aqui é pedaço de régua, aquelas réguas de acrílico da Dezetec. Cortei, lixei na época, né? Coloquei um olho bem grandão. O olho veio depois, tá? Esse aqui tinha um olho feito com pincel, mas depois que eu conheci esses olhos aqui, eu coloquei em várias iscas. E tem até hoje, né? Até hoje eu uso, mas a concepção deles na isca é diferente. Tá vendo? Isso aqui é tudo feito com pincel, tá? Solta. Aí tem essa daqui que eu pintei também, ó, tá vendo? A mesma coisa. Esse pitão aqui era aquele pitão para madeiras, só que a haste dele é bem curtinha. Então, se eu não colasse direitinho aqui, quebrava tudo, soltava, né? A primeira experiência que eu tive com essas iscas aqui de meia água que eu colei com Super Bonder,
A traíra até chegou a atacar uma isca parecida com essa, só que levou embora, porque ela voltou sem o pitão. Era muito fraco, o, o pitão não aguentou, né? Ó, tá vendo? Mais um modelinho aqui, ó. Tá vendo? Assim, né? Tá vendo? Tem até um certo... Consegui fazer certinho. Olha, essa daqui tá até... Agora que eu vi, eu tinha até... Na época eu não conhecia o snap, eu amarrava direto no pitão. Então, pessoal, aí, dessas daí, vamos dizer assim, dessas aqui que foram mais de superfície, eu vou evoluir. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vocês viram no começo do vídeo que eu mostrei mais ou menos a caixinha, né? Tá vendo? Ó, tem algumas coisinhas feias, né? Mas já era, tá vendo? Ó, você corta. Essa aqui tinha efeito em Z, né? Na época também eu não colocava o pezinho aqui, para ela ficar mais ou menos com um tipo de nado de isca que chama o Walk the Dog, né? Que ela fica um pouco inclinada para poder fazer o trabalho certinho de Z quando você dá os toques na ponta de vara. Só assim você consegue, mas o trabalho dela não é tão eficaz quando você não coloca o peso. Ela vem assim, ela vem dando você dá os toques, ela não vem com um movimento tão certo quanto com um peso na parte de trás, que faz com que ela fique um pouco inclinada. Tá vendo? Esse aqui é um modelo antigo também. Não lembro exatamente, tá vendo? Esses são todos com um cabo de vassoura. Né? Aí, que bonitinho. Vamos ver se tem mais aqui. Aqui um outro modelo. Tá vendo? Já puxa, já tava puxando pro sapinho, né? Aí eu fiquei analisando, tudo é uma questão de análise, né? Eu tava analisando nessa época que os anfíbios, né, peixes não, desculpa, cobras, né, e cobras não são anfíbios, são répteis, né? Os sapos, né, sapos e pererecas e esses bichos assim, tem a pálpebra aqui, né, que fecha, e eu falei que faltava, tudo bem, o peixe não está vendo, ele está vendo assim, né? Mas eu falei, falta, por uma questão de estética, eu falei, falta alguma coisa, né? Aí eu comecei a fazer, mais uns anos para frente, já esse modelo aqui, tá vendo? Que já coloquei as pálpebras, né? Quando fecha, isso daqui eu fiz com um tipo de cola, que ela ficava com esse efeito rugoso, tá vendo? Né? Foca, foca, tudo. Aí, desse modelo aqui, eu consegui evoluir para esses modelos aqui, tá vendo? Bem melhores, né, ó. Eu acho que o acabamento ficou, o pitão já é diferente, tá vendo? Esse pitão aqui, ele vem até a metade aqui, ó, se não me engano, até a metade aqui. E nessa época aqui, eu não tinha ainda, eu não sabia fazer o pitão que eu faço hoje, que é o arame trançado, que ele vem até a metade da isca dos dois lados, e um grande que vem aqui nesse do meio. Torna muito mais forte. Eu uso a araldite bicomponente para colar. É uma cola super resistente e fica muito bom na isca. Tá, aqui um outro modelinho, ó. Tá vendo? Eu já fiz, ó. Aqui ele já puxa mais como um sapo, né, ó. Um sapinho, a pálpebra. É uma questão de estética, né? Eu gosto. Eu acho que tem que estar mais ou menos parecida, né, com o bichinho. Aí, ó. E é uma questão de erro e acerto, né? Você vai fazendo, vai errando, vai acertando. A iscas Benatti na época eu coloquei. Essa daqui deve ser de 2017, eu acho, 2018, algo assim. Não, eu acho que é 2019, eu acho. Começo de 2019. Tá vendo? Até coloquei o iscas Benatti. Aí eu fiz, alguns anos atrás, antes dessas aqui, mas depois de que eu sabia da questão das pálpebras, eu fiz essas, vamos dizer assim, de superfície, tipo Zara, né? Que nada em Z. Elas são curvadas, tá vendo? Quando você arremessa na água, ela fica nessa posição, e ela é muito fácil de trabalhar, porque ela fica com esse queixo aqui, ó,
para fora d'água, assim, ó. Mas não é um stick, ele não fica exatamente assim, né? Ele fica nessa posição e quando você nada, ela recolhe, ele vem nadando bem, muito errático, muito legal. Então eu preciso inclusive fazer mais dessas, porque isso aqui foi entalhado na madeira, né? Não era um cabo de vassoura, era um outro tipo de madeira. Eu fiz uma, como se você fosse uma isca assim, né? Só que eu virei e fiz como se fosse um réptil, né? Eu fiz verde também. Essa aqui é a verde? Já está tão apagada. Tá vendo? Aqui eu havia colocado nesse ponto vermelho aqui os bracinhos. Eu cortei uns braços de umas lagartixas de borracha e coloquei aqui. Ficava até, assim, esteticamente ficava até bonito, mas não ficava funcional. Porque eu peguei traíra com isso aqui e eu não tinha colocado corretamente os bracinhos e eles caíram. Aí eu falei, não vou mais colocar. Né? Aqui tem uma laranjinha, ó. Foca, foca, foca. Tá vendo? Aqui eu fiz a minha investida em hélice, tá vendo? Aqui eu coloquei, fiz parecendo com um sapinho, né? E a hélice aqui atrás, ó. Funciona muito bem, muito legal. Traíras e Black Bass pegam muito nessa skin aqui. Eu fiz a verdinha e tem essa marrom aqui. Tá até gasto aqui, ó. Esse aqui é um pitão daquele que eu mencionei no começo. Ele é de haste curta, mas eu colei com araldite. Ele não saiu até hoje. Tá? Não saiu, não descolou. E ele é colocado nessa posição, né? Então se o peixe tracionar para frente, desculpa, ele vai puxar por aqui ou por aqui. Você vai puxar pela frente aqui, né? Ele não vai ficar assim para poder sair. Então a probabilidade dele sair quando você recolhe fazendo força é pouca. E a cola também funciona bem. Aqui eu fiz uns ratinhos de meia água, um rabinho de soft, de uma minhoca que eu tinha aqui para bass, eu cortei, fiz o furo, né? Ela não tem rattling, era só para fazer o barulhinho. Aqui eu tenho um ratinho preto, com bigodinho, também um rabinho. Aqui. Hoje em dia, se eu fizer igual aquele outro ratinho que eu fiz, que eu customizei, de uma isca KV, eu coloquei o rabinho de, se não me engano, não é de borracha, é de... não, desculpa, é de um elástico bem mais resistente do que esse aqui. Apesar desse daqui fazer um nado muito bom, ele é muito frágil, né? Se a traíra bater aqui, vai levar embora. Sim, levar também, mas se quebrar o rabinho, você consegue tirar isso aqui e colocar um pedacinho de um outro material mais resistente. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é um outro modelo, ó, que eu fiz. Hoje eu faria diferente esse tipo de isca. Essa barbela aqui, para fazer um trabalho errático de superfície, eu colocaria ela virada. E ver como essa daqui. Eu vou pegar aqui o modelo do Fred Arbogast, uma americana, tá vendo? Ó? Ele fez exatamente isso que eu queria fazer. Ó. Essa daqui, ó, deixa eu foca. Ó, Fred Arbogast, essa é o Jitterbug. Tá vendo? Ela tem essa barbela aqui, mas não é para afundar. Na superfície ela vem mexendo muito esse rabinho, né, porque ela é articulada, e vem pegando fazendo um trabalho muito bom assim. Tá? Eu tentei imitar, mas não deu muito certo. Teria que ser assim, né? E eu vou fazer mais nesse estilo aqui, porque eu gosto muito dessa isca.